Para o vídeo de hoje, vou estar trazendo Ragnaros, o Senhor do Fogo, da franquia Warcraft. Antes de começar o processo de customização, preciso dar um recado. É que eu tive que cortar bastante no vídeo, porque ia ficar muito longo, porque o boneco me deu muito trabalho, então tipo, uns detalhes eu tive que tirar. Mas tá bem resumidinho, mas dá pra entender legal o que eu fiz. Espero que vocês gostem. Para fazer a customização do Ragnaros, eu vou usar esse boneco aqui. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele é do desenho do Ben 10. Começo o processo desmontando o boneco. Depois do boneco desmontado, eu corto as pernas dele. Para fazer a estrutura do corpo dele mais para frente, eu antes coloquei um arame, colei ele com massa epóxi. Depois do arame fixado, ficou assim. Cobri essa parte do corpo dele com uma massa fina de biscuit. Depois de seco, ela ficou assim. Para fazer a cabeça dele, eu usei esse crânio que eu tenho aqui de um outro boneco e fiz um molde com silicone industrial. Eu vi na internet como faz esse molde, depois eu posso estar até colocando na descrição aí como que é que faz. E depois do molde pronto, eu fiz de biscuit. Depois de eu tirar as rebarbas, tudo ficou assim. Os chifres eu fiz de massa epóxi e eu aproveitei o massa epóxi e fiz as pedras que ele tem na cara dele. O resultado da massa epóxi é esse. Para fazer a parte de baixo do corpo dele, eu cortei 3 tamanhos diferentes de isopor em círculo e fui moldando eles com ferro de solda, fazendo umas ranhuras, fazendo umas ondulação. Passei silicone industrial para dar uma impressão que tem um líquido escorrendo. A armadura que ele tem em volta do corpo dele, eu fiz com massa epóxi. O personagem tem umas pedras nas costas, eu saí fazendo elas de tamanho diferente e colando nas costas dele. O resultado das pedras das costas é esse. Aproveitei também, coloquei biscuit no chifre para deixar ele um pouco mais grosso e também coloquei no ombro para deixar um pouquinho mais grosso o ombro do boneco. O boneco tem umas espécies de bracelete nos braços. Eu fiz eles com massa epóxi. O resultado dos braceletes depois de pronto é esse. Os dedos dele eu fiz de biscuit. Aproveitei também e já colei os braços na posição que eu queria.
Umas pedras que ele tem em volta do braço, eu fiz elas com Macepox. A Macepox durante o processo ela acabou, então eu terminei de fazer as pedras com biscuit igualzinho eu tinha feito nas costas dele. Com a parte de cima pronta, eu bati o prime e comecei a pintura. Comecei pintando as pedras do personagem. Eu pintei elas de preto. Eu misturei um pouquinho de azul para quando secasse desse um brilho diferente. Depois que o preto secou, eu fiz um dry brush com a tinta marrom e o resultado é esse. Para a parte do corpo dele, que é de lava, eu dividi em 3 etapas. Primeiro eu pintei com vermelho, eu misturei um pouquinho de preto para dar uma escurecida nesse vermelho. Nessa parte eu passei o laranja, eu misturei um pouquinho de branco no laranja para ele não ficar tão pesado. Agora eu usei o amarelo, eu também misturei o amarelo na tinta branca para ele não ficar tão pesado. O resultado do amarelo é esse. Eu aproveitei e fiz um dry brush com a tinta prata na parte das pedras e deu uma realçada legal. Para fazer a pintura dessa armadura dele, eu misturei tinta preta com a prata para ficar um pouco parecido com as pedras. Para fazer a pintura do resto do corpo dele, eu fiz o mesmo processo. Comecei com vermelho mais escuro. Depois do vermelho, pintei com laranja. Agora o amarelo por cima. O resultado não ficou 100% igual eu queria, mas já estava me enchendo o saco demais de fazer essa parte. Eu acabei que eu deixei esse mesmo. Fiz as pedras que ficam em volta dele com isopor, fiz os detalhes das pedras com ferro de solda e pintei com a mistura de preto com prata. O resultado das pedras coladas é esse. Depois eu fiz o martelo dele, acabou que eu não filmei eu fazendo, peço perdão. E agora é o resultado final do boneco já colado.